Mais uma vez nos encontramos aqui com o propósito de tratarmos de um tema de grande relevância. Nós vamos falar hoje a respeito do fogo, o fogo na Bíblia. Esse elemento ele ele aparece com muita frequência nos discursos pentecostais e por essa razão isso nos faz refletir. Será que esse discurso ele está alinhado com o ensino bíblico? É o que nós precisamos pensar, é o que nós precisamos refletir, e essa vai ser a nossa vai ser a tônica aqui da nossa abordagem. Nós vamos tratar do fogo na Bíblia. A primeira coisa que quero destacar a respeito dessa temática é que nós precisamos definir com precisão o que a Bíblia diz a respeito do fogo. Se o fogo ele representa realmente o que as pessoas imaginam, o que as pessoas dizem que ele representa. Por exemplo, muitos afirmam que o fogo representa o Espírito Santo, um exemplo, porque o Espírito Santo batiza as pessoas com fogo. E esse entendimento geralmente trilha um caminho que leva à conclusão de que os cristãos são batizados com fogo. E por isso, durante o culto, as pessoas devem ansiar, as pessoas devem rogar para que o fogo de Deus desça, pois assim haverá alegria, assim haverá êxtase. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Há um texto muito citado, que é Mateus capítulo 3, a partir do versículo 10, eu quero ler com você. Mateus capítulo 3, versículo 10, diz assim, essas são palavras de João Batista, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, a isso já João Batista fazendo a sua afirmação, ele diz, eu, em verdade, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E partindo desse versículo, as pessoas desenvolvem o pensamento de que João Batista estava apontando para essa compreensão de que o fogo, na verdade, seria uma bênção que vai tomar a igreja durante o seu culto, ali durante o culto, num frenesi alucinante, num êxtase, e as pessoas estarão ali, de certa forma, sendo guiadas pelo Espírito Santo nessa manifestação coletiva, uma espiritualidade mais extravagante. Bom, mas enfim, analisando o contexto do texto que lemos, nós vemos aqui no versículo 10, nós já lemos esse versículo, mas acompanhe comigo. Veja, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. O machado colocado à raiz das árvores, ele tem a intenção não de beneficiar essa árvore, mas de remover essa árvore do seu lugar, de cortar a sua raiz. Essa é a intenção. Veja, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nesse texto, nesse versículo, o que o fogo representaria? Será que o fogo aqui representa bênção? Pensa bem, o machado, a raiz da árvore, a ideia é cortar a árvore. Por quê? Porque ela não dá bom fruto. E ela não dá bom fruto por quê? Porque ela não está ligada a Cristo. Cristo faz uma analogia a esse respeito, utiliza ali uma linguagem metafórica em João capítulo 15, falando, se apresentando como a videira verdadeira, e os ramos estão vinculados a ele, só dá fruto aquele que está realmente vinculado a ele. Então esse que não está vinculado a Cristo, esse é cortado e lançado no fogo. Se a pessoa é cortada, e lançada no fogo porque não dá bom fruto, e não dá bom fruto porque não está vinculada a Cristo,
nós vamos entender naturalmente que esse fogo aqui no qual a árvore é lançada, ele não pode ser bênção. Esse fogo é o juízo divino. Isso vai se tornar mais evidente quando nós avançarmos para o versículo de número 12, que nós ainda não lemos. Lemos o 10 e o 11, agora vamos ler o 12. Diz assim, falando a respeito daquele que batizará com o Espírito Santo com fogo. Versículo 12 diz: em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Veja bem, ele vai ajuntar o seu trigo, mas vai separar a palha, vai separar o joio. Sabemos muito bem que joio e trigo são metáforas para ímpios e salvos, né? Então aqui nós vemos que a palha ela é queimada com fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga te faz lembrar o quê? O céu, um culto abençoado, cheio de unção, cheio de bênção. É isso que te faz lembrar? Não, o fogo que nunca se apagará nos faz lembrar do tormento eterno, que é descrito nas Escrituras. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, porque, veja bem, o versículo 10 apresenta o fogo como juízo. O versículo 12 apresenta o fogo como juízo. Aí eu pergunto, o que o fogo representa no versículo 11? Versículo 10 é juízo, versículo 12 é juízo, no versículo 11 não pode ser bênção. A gente precisa interpretar o texto dentro do seu contexto. O versículo 11 fala do juízo. Jesus vem e batiza com o Espírito Santo aqueles que creem nele, aqueles que se tornam filhos de Deus. Porque, como a Bíblia diz em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, Efésios 1:13 diz, nós cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o batismo, esse mergulho no Espírito, né, que a palavra batismo significa mergulho, essa ideia de que nós passamos a ter vida e vida em Cristo, porque nós podemos comparar inclusive o peixe, né? O peixe só tem vida dentro d'água, o cristão só tem vida no Espírito, né? Então, isso acontece quando nós nos convertemos, mas quem rejeita Cristo não recebe o Espírito Santo. Para quem rejeitou Cristo, só resta o tormento eterno. Só resta o batismo com fogo, o mergulho no fogo, o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a ideia. Isso fica mais evidente ainda em Atos capítulo 1. Se você for comigo em Atos capítulo 1, você verá que quando Jesus conversa com seus discípulos, ele falando a respeito do Espírito Santo e o que haveria de vir, os discípulos, eles ouvem Jesus dizendo, né, que eles não se ausentassem de Jerusalém, isso Atos 1:4, e que eles esperassem a promessa do Pai que dele ouviram, né, Atos 1:4. Em Atos 1, versículo 5, Jesus faz a seguinte afirmação, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí eu te pergunto, onde está o fogo? Jesus não fala sobre fogo aqui. Ele falou sobre batizar com o Espírito Santo. Ele menciona apenas a água, o elemento utilizado por João, e agora menciona o Espírito Santo, mas ele não menciona fogo. Por que será que ele não faz isso? Porque ele está falando com discípulos. E discípulos não são batizados com fogo. É importante termos isso em mente. Discípulos não são batizados com fogo porque o fogo na Bíblia representa o juízo. Fogo é juízo. Não podemos compreender de outra maneira. E vamos encontrar evidências de que fogo representa o juízo ao longo de toda a Escritura. Veja bem, vamos comigo lá em Números, Números capítulo 11, quero te mostrar que no Antigo Testamento nós já vemos essa realidade, o fogo representando o juízo. Veja, Números capítulo 11, diz assim, a partir do versículo 1, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu
e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera sobre ele. Veja, o fogo aqui, o fogo aqui está representando o Espírito Santo, a bênção e tal. Que isso? É um grande absurdo. O fogo aqui é claramente o juízo de Deus manifestado contra o povo. Não tem como entender de outra maneira, fica difícil a gente caminhar de outra maneira. Quero ainda ver com você Números capítulo 16. Números capítulo 16, nós encontraremos ali no versículo número 35, que diz assim: Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Veja, esse fogo do Senhor, ele veio sobre homens que praticavam coisas que estavam distantes do ideal divino. Veja, é o juízo de Deus. Nós vamos encontrar também um texto bem conhecido, bastante, com certeza você vai lembrar, 2 Reis capítulo 1. Nós vamos encontrar nesse texto, 2 Reis, capítulo de número 1. Vamos encontrar nesse texto, a partir do versículo 9, o momento em que Elias é buscado ali pelos homens de Acasias, e a fim de que ele pudesse lá atender aos apelos do rei. Mas esses homens vão buscar, veja bem, o versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Mandou, deu uma ordem. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Meu irmão, sinceramente, fogo aqui é bênção? Fogo aqui representa o Espírito Santo? O fogo aqui é claramente o juízo divino sobre aqueles que foram lá dar ordens ao profeta de Deus, querendo de alguma maneira exercer algum domínio sobre Deus, mostrando que o poderio militar era superior ao poder de Deus, mas Deus mostra justamente o contrário. Então, não dá para a gente caminhar nesse sentido, mas sempre haverá alguém dizendo assim, mas pastor, nós temos aquele texto da sarça que ardia, mas não se consumia. E aí? O que nós fazemos ali? O fogo é a bênção do Senhor. Né? Alguém pode pensar isso, né? Mas vamos lá para esse texto, Êxodo capítulo 3. Vamos verificar o que diz o texto. É importante ressaltar que a nossa interpretação bíblica ela deve ser norteada por alguns princípios fundamentais, dentre os quais acredito que o principal é o princípio de que as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, se realmente o fogo representa o Espírito Santo em determinado texto, isso deve ser afirmado em outro texto. Eu não posso tirar isso da minha cabeça. Eu preciso que a própria Bíblia confirme, interprete, que eu preciso encontrar um texto paralelo que traga a mesma ideia. Do contrário, eu não posso fazer tal afirmação. Então vamos lá. Êxodo capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Veja, o texto aqui não está dizendo que o fogo representa o Espírito Santo, mas que houve uma manifestação de Deus no meio do fogo. O anjo do Senhor aqui representa, o anjo do Senhor aqui é uma figura que na verdade é a própria divindade manifestada aqui através de uma teofania, que são manifestações de Deus no plano físico. Mas enfim, nós encontramos aqui Deus manifestado no fogo. Mas isso não significa que o fogo aqui seja uma bênção. O fogo aqui, veja bem, o fogo aqui não alcança Moisés. Já parou para pensar nisso?
que Moisés não é envolvido pelo fogo, quem está envolvido pelo fogo é Deus. E nós vemos que o fogo, desde o primeiro livro do Gênesis, ele tem a intenção, ou melhor, desde o primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro do Gênesis, né? Mas desde o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nós vemos que o fogo, ele mantém as pessoas afastadas, porque o fogo queima. Por exemplo, vemos lá em Gênesis, né, no capítulo 3, depois a gente volta para o Êxodo, Gênesis capítulo 3, nós vemos que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus, ele coloca, isso é relatado aqui no versículo 24 de Gênesis 3, diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada, uma espada de fogo, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, a espada de fogo, ela tinha por propósito manter o homem afastado, manter o homem distante, porque era proibido o acesso ao jardim do Éden. Da mesma forma que nós vemos que a sarça ardia, mas não se consumia, e Moisés não toca no fogo. O fogo mantém Moisés distante, destacando o abismo que existe entre o homem e Deus. Deus é tão santo que o homem não pode nem se aproximar. E isso também, irmãos, fica evidente no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 19. Êxodo 19, nós vamos encontrar o momento em que Deus se manifesta no monte diante do povo. Êxodo 19, versículo 18 diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Veja, justamente por essa razão, o povo não queria, né, que Deus lhes falasse diretamente. Eles pediram a Moisés que Deus falasse com ele, né? Então, poxa, veja, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 19, o texto diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Eles entenderam que o fogo os manteria afastados. Eles entenderam que o fogo era algo terrível, né? Era algo que não permitiria aproximação. Eles entenderam, inclusive, que poderiam morrer se aproximasse, se Deus até falasse com eles. Então, irmãos, a santidade de Deus, ela é ressaltada a partir do uso desse elemento, o fogo. O abismo que existe entre Deus e o homem. E, irmãos, não vemos aqui, sinceramente, não vemos aqui nenhuma manifestação, nenhuma indicação de que o fogo aqui seja uma representação do Espírito Santo. Não há indicação alguma disso. Não há fundamentação para chegarmos a essa conclusão. Se a gente avançar mais um pouco, no capítulo 24 de Êxodo, nós veremos no versículo 17, que o texto diz assim: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Um fogo consumidor. Um fogo que devasta, que consome. Não era o fogo da bênção. Né? Essa ideia é uma ideia muito mais recente e uma ideia que acaba não tendo amparo bíblico. Né? Mas, enfim, nós percebemos claramente que há uma distinção. O fogo também não representa a glória de Deus. Aqui nós vimos que o aspecto da glória, né, era como um fogo consumidor. Né? Ou seja, isso apontava para a separação radical entre Deus e o homem. Mas também nós vamos ver lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, né, segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos encontrar uma clara distinção entre o fogo e a glória de Deus. Veja, segundo Crônicas 7, diz assim o versículo 1: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Veja,
E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor. Perceba, fogo e glória são aspectos distintos da manifestação de Deus. O fogo não é sinônimo de glória. Fogo não é sinônimo de Espírito Santo. O fogo é uma representação, uma evidência da santidade, da separação de Deus. Então isso é importante nós termos em mente. Até porque, irmãos, tem gente que conclui que toda vez que aparece fogo na Bíblia é o Espírito Santo. E aí começam a fazer alegorias, sabe aqui o fogo e tal. Mas nem sempre fogo na Bíblia traz o mesmo simbolismo, traz o mesmo sentido, a mesma significação. Veja, por exemplo, em Cantares, capítulo 8, vem comigo, Cantares, capítulo 8, nós vamos encontrar uma outra utilização do fogo, né? Um uso metafórico aqui do fogo. Cantares 8, versículo 6, diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura ou o ciúme. As suas brasas, as brasas do amor, são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Versículo 7, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Perceba que o amor aqui, ele é colocado como um sentimento muito intenso, que não pode ser contido, que não pode ser apagado. E por essa razão, ele é comparado ao fogo, né? Comparado a um grande incêndio aqui no versículo 7. Então, partindo desse princípio, nós podemos entender que, embora a compreensão popular seja de que o fogo, na verdade, ele traz uma representação da pessoa divina, né, do Espírito Santo, isso não encontra fundamentação bíblica, porque o fogo ele representa diversos aspectos aqui na Bíblia. Por exemplo, né, nós encontramos em Jeremias o fogo representa na palavra de Deus. Venha comigo, Jeremias 23, que você vai ver. Jeremias 23, no versículo de número 29, Deus diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Ora, se a palavra é como fogo, como o Espírito Santo seria o fogo? Então a palavra é o Espírito Santo, então aí nós vamos embolar tudo. Aí uma embolação tremenda. Outra questão que é importante a gente ter em mente é que o fogo, em alguns momentos, ele pode ter uma associação com a impiedade. Abra comigo aí Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós vamos encontrar no versículo 18, encontramos o seguinte: porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Veja, o fogo sendo utilizado numa metáfora relativa à impiedade, à pecaminosidade. Então, como nós podemos dizer que fogo é Espírito Santo e acabou? Viu fogo na Bíblia é Espírito Santo? Que é isso, meu irmão? Isso não faz sentido algum. Então, outro aspecto que nós precisamos ver, por exemplo, em Provérbios 16, você vai ler comigo aí Provérbios 16, no versículo 27, quero te mostrar o seguinte: em Provérbios, no capítulo 16, versículo 27, diz assim: o homem vão cava o mal e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Fogo ardente. Veja, o fogo aqui, poxa, está apontando para a língua injuriosa, né? Veja, nos lábios dele. E não está falando de Espírito Santo. Então essa ideia de que o fogo é sempre o Espírito Santo é uma ideia equivocada, segundo as Escrituras. Tiago fala, inclusive, sobre a língua, que é um fogo, né, que incendeia e tal. Então, você percebe que fogo é sinônimo do Espírito Santo. Não é um símbolo do Espírito Santo. Fogo, na maioria das vezes nas Escrituras, representa o juízo divino.
né? Então é o fogo que nunca se apaga, né? Isso que nós vemos o fogo sendo símbolo do juízo divino. Logo, nós concluímos que nós não podemos utilizar esse simbolismo do fogo para representações do próprio Deus, né? Não podemos fazer essa afirmação. Até porque Deus se manifesta de outras maneiras nas Escrituras, através da nuvem, por exemplo. Você vê no Êxodo, né, que durante a noite havia uma coluna de fogo, mas durante o dia havia uma nuvem. Né? Então, mas as pessoas pedem para o fogo descer, mas não pedem para a nuvem descer. Deus se manifesta em alguns momentos com fumaça, como nós vimos, né, lá em 2 Crônicas 7, né? Nós vemos também a manifestação de Deus com fumaça. Nós vemos também no Apocalipse, há também Isaías capítulo 6, né? Isaías capítulo 6, fumaça, e ninguém pede para a fumaça descer, para a fumaça subir. Né? Então, precisamos abandonar esse ensino que veio ao longo do tempo sendo propagado e que acabou se tornando lei sem que realmente seja. Acabou se tornando doutrina sem que realmente a Bíblia diga isso. Então, fica essa palavra para você. Fogo, na verdade, na maioria das vezes nas Escrituras, representa o juízo. Há outras aplicações do fogo, mas é totalmente errado você afirmar: olha, fogo é um símbolo do Espírito Santo. Não faça essa afirmação porque você vai estar incorrendo num erro nas Escrituras. Né? Não há fundamento para isso. Procure no Novo Testamento, você não vai encontrar. Né? Mas sempre haverá alguém querendo argumentar de alguma maneira. Mas não há como a gente fundamentar isso. Tá bom? Então, a gente finda esse vídeo aqui. Deus os abençoe e que nos próximos encontros você possa nos acompanhar, pois temos a intenção de trazer temas controversos, temas polêmicos e poder contribuir de alguma maneira aí para o seu crescimento, contribuir para a sua vida cristã. Tá bom? Deus o abençoe. Fica na paz.